Olá, meus queridos alunos do Regular Farm BR. Bom, hoje a gente vai fazer aqui uma análise do edital da EBSER, e esse vídeo serve tanto para os cargos comuns, né? Na verdade, desculpa, as matérias comuns a todos os cargos da área assistencial, então é o edital número 3 de 2023, e especialmente também para técnicos em farmácia que estão fazendo o nosso curso. Então, vamos lá, vamos começar essa análise. E antes da gente começar uma análise mais minuciosa do edital propriamente dito, acho que vale a gente começar a falar quem é a EBSER, né? A EBSER é a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Ela foi criada, né, em 2011, através de uma lei que autoriza a União a criá-la, que é a Lei 12.550, que é, inclusive, uma questão muito cobrada, né? Essa lei é muito cobrada nos certames da EBSER, e com certeza, né, justificada porque é a criação da mesma. A EBSER é uma empresa pública, ela participa da administração pública e a sua personalidade jurídica é de direito privado, tá? Então, o capital é 100% gerido pela União, mas quem faz ali as melhorias, né, por conta dela ter a autonomia universitária, nós vamos falar mais sobre isso na legislação EBSER, né, é ela que vai fazer toda a gestão do sentido de aplicação, aplicabilidade desses recursos que ela recebe da União. E por mais que isso seja estranho, né, a gente falar que a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, teoricamente, teria que estar ligada ao Ministério da Saúde, não. Ela não está ligada ao Ministério da Saúde, ela está vinculada ao MEC, ao Ministério de Educação e Cultura, tá? Então, preste atenção, porque só aí você poderia responder facilmente 2, 3 questões dentro do seu certame, certo? Então, qual é a finalidade da EBSER? Prestar serviços gratuitos de assistência médica hospitalar, ambulatorial, o apoio diagnóstico, terapêutico à comunidade, assim como prestar a instituições públicas federais de ensino ou instituições congêneres, ou seja, aquelas que são instituições hospitalares públicas, serviços de apoio ao ensino, à pesquisa, à extensão, ao ensino-aprendizagem e à formação de pessoas no campo da saúde pública. Isso significa dizer muita coisa, pessoal. Aí também, só nessa parte da finalidade da EBSER, a gente já tiraria por aí umas 2, 3 questões também que a gente poderia resolver, e faremos essa resolução juntos no módulo lá da legislação EBSER, tá certo? Então, vamos lá. Essa EBSER, que é um braço, né, um apoio dentro do Ministério da Educação, dentro das instituições públicas federais de ensino, ela é a maior rede de hospitais públicos do Brasil. Isso porque, dentro dessa questão de educação, ela se encontra dentro de 40 hospitais universitários federais, que são os HUFs, tá? Ou HUFs, né, que a gente chama. E, como eu falei para vocês, a EBSER ela vai exercer uma função extremamente pública, né? E tem referência ali aos serviços de média e alta complexidade que a gente vai estar discutindo dentro do módulo SUS, tá certo? Que é para quem comprou a apostila SUS ou para quem comprou o curso completo com videoaula, a gente vai estar discutindo da mesma forma, só de maneiras diferentes, tá certo? Bom, ela é uma empresa 100% estatal, 100% dependente da União, e cumpre o seu dever de prestar serviços à assistência à saúde. Por que eu estou falando isso, gente? Mais uma vez, porque isso cai na tua prova, isso cai no certame, tá?
Porque é obrigação sua saber. Você, afinal de contas, você está fazendo prova para ABSER, né? Então, isso é uma coisa que vocês precisam saber e precisa colocar na cabeça que, por ela ser uma empresa de apoio a questões universitárias, de hospitais universitários, ela tem ali, dentro desse âmbito, uma coisa que a gente chama de autonomia universitária, que está lá no artigo 207 da Constituição Federal, do 207 ao 214, mais precisamente. E quando eu digo que ela tem autonomia universitária, eu não estou dizendo que ela é uma autarquia, não. Eu estou falando que ela tem autonomia. Isso significa dizer que, dentro dessa autonomia, ela pode contratar, ela pode gerir os recursos, ela pode contratar pessoas, ela pode contratar maquinários, ela pode contratar terceiros para manutenção de suas máquinas, ela pode fazer certas coisas que lhe dão, que a autonomia universitária lhe dão liberdade, certo? Dentro de uma lógica, de uma estrutura, que eu não vou aprofundar aqui. Mas só aí também você já responderia fácil uma outra questão da EBSER, com certeza, da legislação EBSER. Então, a criação da EBSER sob forma pública, né, uma empresa pública de direito privado, fez com que essas instituições universitárias, esses hospitais universitários, alçassem ou alcançassem, melhor dizendo, patamares mais elevados de eficiência, de controle administrativo, evidenciação de informações contábeis, a transparência de eventos que podem afetar, por exemplo, uma situação patrimonial, econômica, financeira. Então, deu aos HUFs uma gerência melhor. Mayara, dentro do Rio de Janeiro, quem são, então, os HUFs que são ali geridos, vamos dizer assim, pela EBSER, que tem o apoio da EBSER? Aqui no Rio são dois. A gente tem o Gafreglink, que é o Hospital Universitário da Unirio, que é uma universidade federal do estado do Rio de Janeiro, na qual tive o prazer de estudar por algum tempo. Antes de fazer farmácia, eu fiz enfermagem, e enfermagem eu fiz nessa universidade que é tão querida, né? E eu vi o antes e depois, porque quando eu fiz enfermagem, eu ainda estava, ainda não tinha gestão da EBSER. E assim que eu saí da enfermagem, a EBSER entrou. Então, eu pude ver o lado bom, o lado ruim dessas duas coisas, ter ou não ter a EBSER. Mas eu posso dizer uma coisa, que depois que a EBSER entrou, ficou muito melhor. Né? O que era bom já ficou supimpa, vamos dizer assim, tá bom? Então, de certa forma, a EBSER ela vem para ajudar a dar mais autonomia ainda para esses hospitais, para desempenhar um papel dentro do SUS importantíssimo. Então, a ideia da EBSER é ofertar os serviços à sociedade e preencher essas lacunas de assistência que a gente encontra, tá? Hoje, a empresa oferece mais ou menos 7,5 mil vagas de residência multiprofissional, quer dizer, é uma instituição, como eu disse, que também é capacitadora de recursos humanos na área de saúde pública, tem 959 programas, né, de estudos, de bolsas, e são 60 mil graduandos na área da saúde que podem fazer estágio, né, nas principais universidades federais que contêm hospitais universitários geridos pela EBSER. Então, é uma empresa pública completa, né? Ela vai de ponta a ponta, ela vai desde a assistência até o ensino, a pesquisa e a extensão. Então, para você, que é o técnico em farmácia, e para quem não é, mas que quer continuar com a gente, então pode continuar aqui no vídeo. Para quem não, é isso, né? A EBSER tem essa questão e a gente vai fazer uma análise do edital que às vezes não serve para você, porque você comprou um curso de apostila apenas, né, de comuns a todos os cargos, mas vem comigo que eu vou falar algumas coisas importantes. Para quem quiser sair do vídeo, não tem problema, a gente agradece que né, o seu olhar,
até aqui, mas fica comigo, porque vão ter informações que, apesar de ser para o técnico em farmácia, também vão alcançar a vida de vocês aí no sentido de quem vai fazer para outras áreas dentro da assistência. Então, para o técnico em farmácia, a jornada semanal, 40 horas, o salário base. Eu estou falando salário base, eu não estou falando de tudo. O salário base, R$ 7.623,51 não é nada mal. Né? Vagas para o Rio de Janeiro, que é a microrregião 5, estão para cadastro de reserva, e aí eu chamo a atenção para esse cadastro de reserva, porque mesmo este é um concurso que vale a pena fazer, porque mesmo sendo cadastro de reserva, você consegue ser chamado. Então, façam, tá? Então, isso serve para qualquer cargo, tá? E como eu falei, dentro do Rio de Janeiro, nós temos 2 hospitais que são geridos pela EBSER, que é o Hospital Universitário Antônio Pedro, lá em Niterói, e o Gafebrindley, né, que é o hospital da Unirio, que eu tenho o maior prazer e orgulho de falar sobre isso. Então, vamos lá. Da prova objetiva para a área assistencial, tá certo? A gente vai ter ali conhecimentos básicos, então isso é geral, tá? Não é só para o técnico em farmácia. Geral. Língua portuguesa, raciocínio lógico, legislação SUS e legislação EBSER. Os conhecimentos básicos foram nivelados para que toda a área assistencial faça a mesma prova. Então, gente, se é a mesma prova, tanto para ensino técnico quanto para ensino superior, isso significa dizer que eles não podem aprofundar em certos conhecimentos, especialmente EBSER e SUS. Eles vão ter que cobrar o básico para nivelar tanto técnico quanto superior. Eu não posso botar uma questão, por exemplo, de ensino superior para o técnico fazer. Eu tenho que colocar questões que todos possam ser capazes, todos os níveis possam ser capazes de executar. Isso me diz muito sobre essa prova. Por quê? Só aí no conhecimento básico você tem 10 questões de cada. Então, você tem 40 questões aí que são super importantes. Mas, Nayara, eu detesto raciocínio lógico, eu detesto legislação, eu sou muito boa em português, eu sou muito boa em específica. Legal. Tem uma coisa muito legal aí nessa questão, dessa prova da EBSER, porque se vocês olharem, ela não diz que você tem um mínimo de pontos a ser acertado por questão. O mínimo de ponto exigido é o geral. Então, se eu tenho 60 questões, eu tenho que ter 30 pontos. Porque eu tenho 60 pontos, eu tenho que tirar 30 pontos no total. Então, isso significa dizer que, se eu zerar, se eu fizer lá a prova e eu não for bem no raciocínio lógico, eu não estou automaticamente eliminado, como qualquer outro certame. Esse é o diferencial da EBSER. Então, nesse sentido, isso é bom, mas isso também é ruim, porque você vai precisar ser bom para chegar lá no topo. Porque a ideia é você passar no topo, não é passar lá embaixo. Porque passar, vai muita gente passar na prova. Mas eu quero que você seja aprovado, tomar posse do seu emprego público, tá certo? Porque a partir do momento que você está prestando um certame para uma empresa pública, você se torna um empregado público. E a gente vai estudar isso também lá na frente, tá? Então, só de conhecimento básico você tem 40 pontos. Você tem 40 questões, 30 pontos, desculpa, tá? E aí você tem ali os conhecimentos específicos válidos para todos, tá? E a específica, né, tem 20 questões valendo 40 pontos. São 20 pontos de conhecimentos básicos e 40 pontos de conhecimento específico. Ou seja, a prova de conhecimento específico para todos os cargos, ela tem peso 2. Ela tem peso 2. Então, você precisa ir muito bem na específica também. Na verdade, a ideia da EBSER
é dar a oportunidade para que a pessoa que não vai muito bem em raciocínio lógico, ou em SUS, ou em EBSER, possa ter a oportunidade de bem nas outras questões. Isso é bacana. Mas foi o que eu falei. Quanto melhor você for, maiores são as chances de você ficar no topo. Se você fica entre os 10, 20 primeiros, mais chance você tem de ser chamado. Não importa o tempo que isso dure dentro do período de validade do seu concurso, né? Que são de 1 ano, prorrogável por mais um, né? Então, isso vai ser importante, tá? Você precisa fazer 30 pontos. Não importa em qual área você acerte mais. Mas o legal é que você, neste caso, acerte vá muito bem na específica para você já garantir os 30 pontos e o resto é lucro. Aí você vai trabalhar para tentar acertar o mais de pontos possíveis que for possível. Bom, dentro do seu possível, dentro daquilo que você estudou. Então, além disso, para os cargos de ensino superior, a gente tem a prova de título. E a prova de título, desculpa, para médio também, né? O médio técnico também vai ter. Bom, então, tanto para técnico em farmácia, técnico em enfermagem, os técnicos em gerais, quanto para os cargos de nível superior, farmacêutico, enfermeiro e etc., você vai ter ali a prova de título, que, na verdade, vai ser pautada no tempo de experiência, né, do cargo que você concorre. Então, para cada ano, né, você vai ter 1 ponto por ano completo. Então, você tem uma pontuação máxima de 10 pontos, né, que é equivalente aí a 10 anos de experiência. É o máximo que vai ter. Faz diferença eu enviar? Faz diferença. Porque numa situação em que você só tenha uma vaga, digamos que o nosso aqui, foco para técnico em farmácia, porque tem cadastro de reserva. Mas digamos que ele chame 1. Se você tiver em segundo e você fizer a prova de título, você pode passar para o primeiro e ser chamado, e o outro que não fez a prova de título ficar em segundo plano, em stand-by, por exemplo. Tá? Ok? Então, isso vai ser importante para vocês galgarem pontos a mais para chegar ainda mais pertinho ali do pódio, do topo, porque esse é o nosso objetivo. Tá? Agora, fechando aqui para técnico em farmácia. E por que eu quero fechar? Porque a gente está com um curso também específico para técnico em farmácia, e aí eu quero chamar a atenção, mas isso também vale para a sua profissão, tanto no superior quanto aqui. Quando a gente tem lá no edital o item chamado requisitos, a gente tem que prestar atenção no que é exigido para a posse no cargo. Então, para o técnico em farmácia, eu vou precisar de um certificado do técnico. Não adianta vir com um curso equivalente, não adianta apresentar, porque não corresponde. Os cursos equivalentes que existem por aí, que a gente sabe que existe, eles não correspondem à carga horária do técnico em farmácia. E neste caso da EBSER, o importante é que você tenha o certificado de técnico de farmácia reconhecido pelo Ministério da Educação. Tudo bem? Tranquilo? Isso significa dizer que se você tem o técnico, você obviamente tem ali o ensino médio completo, certo? Dentro do conteúdo programático geral, para todos os cargos, eles colocaram aqui alguns pontos importantes para que vocês possam lembrar. Então, tanto no curso só de apostila para todos os cargos, quanto para o curso completo para técnico em farmácia, nós abordamos os conteúdos de acordo com o seu conteúdo programático do edital, do seu concurso. Caramba, mas aí é muita coisa? Fica tranquilo. Quem já foi meu aluno sabe que eu uso uma gíria chamada faca na caveira. E aí eu preparei esse material com bastante faca na caveira para que vocês possam se atentar. É um material completo, robusto, um pouco extenso, principalmente na legislação SUS? Não vou negar. Não gosto de coisa pouca. Mas
é um material que, dentro daquilo que eu chamo a atenção, você consegue desviar o seu olhar para questões que são mais cobradas nos certames. Isso não exime a sua responsabilidade, por exemplo, de pegar cada legislação dessa da EPSE, cada legislação do SUS e olhar, certo? Mas eu te ajudo a direcionar o seu estudo para que você possa ter mais efetividade na hora de estudar, na hora de você arrasar no seu concurso público, tá certo? Então, dentro do conteúdo programático comum a todos os cargos, nós temos língua portuguesa, que parece que é pouco, mas não é. É praticamente tudo de língua portuguesa, resumido em poucas palavras, né? O raciocínio lógico, que eu achei justo, né? Por uma questão de você estar entrando num serviço público, você vai lidar com algumas situações que você vai precisar desse raciocínio, então achei legal eles cobrarem, apesar de eu achar um desafio muito grande para todo mundo, né? Somos na era de muita coisa tecnológica, que a gente acaba esquecendo ali de fazer os rascunhos, de escrever, de pensar um pouco mais no sentido da lógica matemática, mas a gente vai tentar entender isso junto com as apostilas, né? Para quem comprou a apostila. Tudo bem que eu não vou dar aula de raciocínio lógico, obviamente, porque sou farmacêutica, eu nem me apresentei, mas depois eu me apresento no final da aula. Legislação EBSER também, eles vieram com algumas coisas que eu achei muito assim, desnecessárias na legislação, porque eles colocaram regulamento de licitações e contratos da EBSER, que eu achei, cara, para que isso, né? Assim, eu nunca vi cobrar alguma questão sobre esse regulamento de licitação e contrato da EBSER, porque se você for pensar, é uma empresa pública, então ela vai obedecer a lei de licitações gerais também, dentro daquilo que ela pode licitar, contratar. Né? Então, achei um pouco ilógico eles cobrarem isso dentro do conteúdo, mas está ali, então pode cair. Tá? Mas o que mais cai da legislação EBSER, pessoal, é essa Lei Federal 12.550, porque é a lei que cria a EBSER. E, é claro, o Código de Ética e Conduta, principalmente daquilo que diz o regimento interno da EBSER, principalmente ao Conselho Administrativo, porque é o Conselho Administrativo que vai reger, vai estar dentro dele a diretoria, vai estar dele vai ser deliberadas, né, as questões mais importantes dentro da EBSER. Então, são coisas que a gente sabe que caem mais do que... Tem coisas que caem mais do que as outras. Então, Lei Federal 12.550, você tem que saber ela de cor e salteado, porque ela cai. E nós já conversamos muitos pontos aqui, só nessa análise a gente já poderia fazer aí umas 5, 6 questões e responderia numa boa, porque a gente já fez uma análise minuciosa, digamos assim, da Lei 12.550, que não é grande. Ela tem aí uns 20, 25 artigos, então é bem tranquila de ler, certo? Se você tem dúvida em como interpretar uma legislação, fala comigo, tá certo? A gente pode resolver isso para você. Vamos lá. E legislação SUS, obviamente que eles quiseram cobrar de tudo, mas se você ficou até o final desse vídeo, você vai ter uma surpresa. Recentemente, eu fui aprovada num concurso público lá para São Lourenço. Olha só que coisa, eu sou do Rio de Janeiro e fui aprovada lá para São Lourenço. Caiu uma questão do SUS, que está aqui, né? Você está vendo os tópicos, eles colocaram. Mas ela estava intrínseca à evolução histórica. Então, olha a questão. A Lei Eloy Chaves, que foi a primeira lei sobre previdência social, dava esse direito para qual categoria de trabalhador? Opção A, bancário. Opção B, ferroviário. Opção C, portuários. E opção D, sei lá, nem lembro mais. E aí, você fica assim, gente, que questão é essa? Que Previdência está fazendo aqui? E Previdência tem a ver com o SUS. É um direito, né, à saúde, que foi criado neste âmbito, neste sentido. E aí, a Eloy Chaves virou um negócio para mim, porque eu nunca ia lembrar, uma lei de 1940.
Aí eu fui para uma questão histórica. Fiquei pensando assim, lembrei da minha tia lá de história, tia Teteia, né, que deu aula de história para gente. E aí fui puxando na minha memória, coloquei ferroviário. É claro que, assim, de verdade, a gente, mesmo sendo professor, a gente não sabe tudo, né? Eu não me lembrava que categoria que era, que tinha sido contemplada pela primeira vez e tal. Mas aí eu fui para uma evolução histórica, pela época, coloquei ferroviário. Marquei ferroviário para uma dedução, assim, muito louca da minha cabeça. Mas essa dedução não é que fez sentido. Eu acertei a questão e fez um diferencial danado para ser aprovado. Porque muita gente errou essa questão. Então, olha que interessante, né? Cuidado, porque a evolução histórica do SUS, eles colocam de uma forma como se fosse uma coisa muito certa, e não é. Às vezes ele pode cobrar uma questão de 1940, como cobraram no meu certame, ou só falar que não, o SUS ele é importante porque tem 3 preceitos importantes: integralidade, universalidade, equidade. Quer dizer, você tem uma tríade importante, ele é descentralizado, ele pode ser gerido por união, estado, município, distrito. Quer dizer, você tem algumas questões importantes certeiras, mas também tem essas questões histórico-culturais que pode quebrar. Então, assim, é uma covardia, vamos botar assim. Então, assim, menos se admire se cair Eloy Chaves. Agora você já sabe, Eloy Chaves pode cair e é comum a todos os cargos, viu? Toda essa área aqui, língua portuguesa, raciocínio, legislação, etc., legislação SUS, cai tanto para ensino médio quanto para ensino superior, tá bom? Então, agora eu vou entrar, de fato, ao conteúdo programático específico para o técnico em farmácia. Então, olha só isso aqui. Operações farmacêuticas. O que significa dizer que eu preciso saber o que é filtração, tamização, trituração e extração, porque são métodos de operações importantes. Tamização, inclusive, é super importante em pós, em comprimidos. A filtração é importante para separar também sólido de líquido, por exemplo. A extração vai ser importante também, porque às vezes eu quero extrair um princípio ativo, uma substância, né, isolada, então eu faço pelo método extrator. Os cálculos em farmacotécnica, olha como é que o conteúdo ele já vai te direcionando para uma coisa de manipulação. E por que isso? Porque o técnico em farmácia, especialmente, é habilitado, é o profissional habilitado para manipular. Então, você vê que ele vai te conduzindo para questões de manipulação. Cálculo, sistema métrico decimal, porque você precisa saber conversão de valores. Então, ele fala de medidas de massa e volume, ele especifica que tipo de coisa que ele quer dentro do cálculo. Grama, mililitro, litro, miligrama, as conversões, as formas de expressão de concentração na manipulação farmacêutica, como é que eu expresso essas concentrações, em miligrama, em ml, se é grama por ml, se é densidade, que é igual a massa sobre volume. Se eu quero saber concentração, a gente tem aquela formuleta mágica, casinha do vovô 1, casinha da vovó 2, não é? CV1, CV2, não é isso? Então, essas expressões de concentrações na manipulação farmacêutica, como é que dentro da manipulação você vai obter e fazer o controle de qualidade da água para formular, né? Então, a água purificada, como é que ela é produzida, como é que ela é controlada, as técnicas de controle, né, de farmácia. Então, uma osmose reversa vai ser importante, uma técnica de osmose reversa, uma água deionizada, purificada, essas diferenças, qual é o controle de qualidade? Será que eu tenho que controlar pH? Será que eu tenho que controlar a questão microbiológica? Posso terceirizar esse serviço? Será que eu mesma vou ter que controlar isso ou eu posso terceirizar esses serviços? Turbidez. Então, tudo isso dentro desse tópico.
Armazenamento e conservação de medicamentos. Obviamente, né, isso tem que ser, porque você não vai produzir um medicamento e deixar ele exposto à luz, exposto a calor. Imagina uma onda de calor que está fazendo aqui no Rio e eu deixar o meu medicamento ali a 60 graus. Não rola, né? Então, você precisa ter ali um controle disso, porque você, dentro disso, você tem aquelas incompatibilidades físico-químicas desse medicamento. Então, deixar perto do fogão, nesse calor, não é nada agradável. Deixar o medicamento em cima da geladeira não é nada bom. Vou deixar em cima da geladeira que está mais fresco, né? Tem gente que já vai logo por essa lógica. Não façam isso, tá certo? Então, a gente já vai trabalhando isso. Princípios básicos de farmacotécnica. Então, o que eu preciso saber sobre verter, sobre agentes percolantes, agentes suspensores. Tudo isso são princípios básicos que você precisa saber. Formas sólidas, semissólidas, líquidas, as incompatibilidades químicas e físicas na manipulação farmacêutica. Então, a gente já viu isso, né, dentro de conservação, mas existe isso dentro das formuletas. Então, se eu talvez misturar um princípio ativo com outro, eu posso decantar um, porque é uma incompatibilidade química que acontece, então solidifica, né? Quem trabalha em hospital vê muito isso em questões de infusão. Então, às vezes, se você infundir o medicamento com certo diluidor, não dá, porque ele vai solubilizar, vai formar grumo, vai entupir aquela via de acesso, porque é uma incompatibilidade química, física, talvez. Noradrenalina, a gente sabe que se você expor ela à luz, você não pode, porque vai ser uma incompatibilidade ali de temperatura, de luz ambiental, uma incompatibilidade ambiental, que dirá química, que eu produzo uma reação química que muda a estrutura daquele fármaco, por isso que ele é administrado no escuro. Tá? Então, tudo isso, além das formas líquida, semissólida, sólida, enfim, tudo isso, minha gente, nós vamos precisar aqui falar também, claramente, de controle de qualidade físico-química na farmácia de manipulação, falar um pouquinho de legislação sanitária. E quando eu falo de legislação sanitária, estou falando da Anvisa, né? A Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Eu estou falando dentro de uma questão de uma RDC chamada 67, que é a RDC que versa sobre manipulação farmacêutica. Eu estou falando da Lei Geral de Comércio Farmacêutico. Eu estou falando de um viés que talvez perpasse um pouquinho pelo Código Penal também, que são algumas penalidades que podem ser sofridas se houver fraude, se tiver alguma coisa em desacordo, que pode constituir crime, tá? Então, eu estou falando de algumas nuances, não significa dizer que eu vou versar sobre tudo. E, é claro, código de ética. Agora, o técnico em farmácia, ele não tem um código de ética por si, mas nós temos o código de ética farmacêutico, que serve para os profissionais afins. Então, o técnico de farmácia estaria em farmácia, não de farmácia, ficaria ali, então, integrado a este código por enquanto. As coisas estão mudando, certo? Então, princípios gerais de segurança do trabalho, que inclusive é o que eu vou começar com vocês, porque não dá para falar de manipulação sem antes passar por esses princípios gerais de segurança do trabalho. Então, gente, EPI, EPC, mas o que o concurso gosta de cobrar dentro disso? Qual que é qual que é como é que é, gente, que fala? Gente, agora esqueci a palavra, mas qual que é a etapa, a ordem, lembrei, a ordem de colocar os EPIs para manipulação? Você coloca primeiro o quê? O óculos, a máscara, o avental, a luva? O que você bota primeiro? Tem uma ordem. O concurso gosta dessa ordem. É só para ajudar, né? O concurso só quer te ajudar.
Só que não. Mas são esses diferenciais aí que vocês precisam ter, tá certo? É claro, prevenção e causas de acidente de trabalho, que está dentro de segurança, os princípios de ergonomia, então, postura, gente, minha postura aqui, cadeira, descansa-pés, tudo isso é importante para vocês também. E aqueles códigos e símbolos específicos de saúde e segurança do trabalho que são inerentes, são importantíssimos para que a gente possa trabalhar. Quem comprou o curso completo vai ter acesso a essas aulas, que vão ser super legais, porque vão te dar uma revisão geral, mas também eu vou trabalhar questões do concurso especificamente. Então, vai ser muito legal para a gente poder fazer ali uma grande revisão de ensino-aprendizagem e aplicação dentro do concurso público, e apesar de estar só manipulação aqui, mas nos outros concursos também cai manipulação. E aí vocês vão ter ali um conteúdo bem voltado para essas questões, tá bom? Minha gente, só falando aqui mais uma vez, eu sei que existem 4 matérias dentro de conhecimentos básicos que podem assustar a gente. Mas o que eu quero que vocês saibam é que dentro de um concurso público, o que a gente precisa prestar atenção são palavras-chave de cada questão. Dentro de língua portuguesa, a questão da interpretação, os tipos textuais, a oração, a regência, a crase. Crase é batata de cair, né? Todo concurso cai pelo menos uma questão de crase, uma questão de regência. Então, nós fomos, nós vamos, nós vai, não existe. O nós vamos existe, mas o nós vai não existe. Tem que ter uma regência, uma concordância verbal aí nessa história, certo? Então, são essas coisas que vocês precisam prestar atenção. Em raciocínio lógico, não é diferente. É claro que tudo que colocou ali no edital como matéria pode cair, mas o que mais eles gostam são as proposições. João é doutor, Maria é enfermeira, então João é doutor Maria, entendeu? Essas proposições lógicas são interessantes, as resoluções de problemas com frações, os conjuntos, as porcentagens também são importantes, são as mais importantes dentro do raciocínio lógico. No SUS, a Lei Orgânica 8080, a Política Nacional de Atenção Básica, os determinantes sociais da saúde, que nós vamos bater a tecla nisso, e a Política Nacional de Atenção Hospitalar. Por quê? É nessa política de atenção hospitalar que cai muita questão do NIR, que existe o NIR, existe a segurança do paciente, existe a segurança do trabalhador. Então, nessa política de atenção hospitalar, ela é que muito cai, porque são questões muito, muito importantes dentro do SUS, dentro do sistema, literalmente. Certo? E nos conhecimentos específicos, nem preciso falar. A farmacotécnica é mandatória, a estabilidade físico-química, os cálculos e a biossegurança são as matérias mais importantes que nós iremos estudar, tá certo? Então, minha gente, até a próxima, bons estudos, e qualquer coisa vocês podem me procurar. Não se esqueçam de baixar o aplicativo do curso, tá certo? Para que vocês possam levar esse curso para onde vocês forem para trabalhar, ficar escutando as aulas, né? Para quem contratou o serviço aí completo, né? Do curso completo, certo? Não se esqueçam disso. Estamos juntos e até a próxima. Tchau, tchau.